Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, verso 28, sabemos que todas as coisas, e a questão é, são mesmo todas as coisas? Será que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus? Quando vem à nossa vida problemas, sejam de saúde, sejam de outra ordem, será que nós temos logo a percepção, a confiança de que isso contribui para ou concorre para o nosso bem? Normalmente, quando as coisas são tão graves, tão sérias, no início, depois nós refletimos, mas no início não temos aquela tranquilidade de dizer, isto vem para o meu bem, não é? Não estou a falar de coisas que são do nosso dia-a-dia, mas aquelas que realmente acabam por ser assim um choque tremendo. Ainda esta semana, na segunda-feira, eu recebi um telefonema, bom dia, um telefonema de um casal da igreja, aliás, primeiramente foi até a avó, do Tiaguinho, muito aflita porque o menino estava no hospital e suspeitava-se que pudesse ser muito grave. E foi um choque tremendo. Na segunda-feira não deu para passar pelo hospital porque ele estava em observações e, portanto, não tinha visitas, mas depois telefonámos, orámos com os pais do Tiago e na quarta-feira estivemos lá em visita. O menino já estava nessa altura na enfermaria e, digamos, a indicação que havia é que poderia ser um tumor no cérebro, que eventualmente viesse a precisar de ser operado e que não sabia o que é que iria desenvolver-se daí. Isto no início foi um choque. Foi um choque para a família, foi um choque para aqueles que foram ouvindo a notícia. Porquê? Uma criança com 17 meses, não é? Uma criança que até estava cheia de vida e que de um momento para o outro fica no hospital, irrequieto, porque fica meio preso, e os pais, sem saber o que se passa, e os pais aflitos porque as expectativas o cenário era muito grave. Mas foi interessante porque durante estes dias, digamos, o Senhor acabou por trazer uma paz ao coração do Tiago e da Gabi, de que ele estava no controle. Na quinta-feira passada fez ressonância magnética e a médica já tinha preparado os pais para a eventualidade de ser preciso cirurgia para gerir o tumor, de ser necessário quimioterapia, e naturalmente que os pais ficaram alarmados com a situação, mas confiamos também. Nessa altura havia outra confiança. Entretanto, a ressonância magnética foi feita. Na sexta-feira os médicos disseram o que é que tinha acontecido, que tem uma massa, é um tumor, mas ainda de pequena dimensão, e a expectativa neste momento é que com medicação seja suficiente para estabilizar e vir para casa com essa medicação, ou seja, ser tratado em casa. Significa que neste momento a cirurgia está fora de hipótese, a quimioterapia ou esse tratamento só se for por aquela medicação, mas há uma coisa muito mais leve.
E os pais, obviamente, ficaram mais tranquilos, ainda que estejam na expectativa para a próxima semana, amanhã ou depois, de uma junta médica ou alguns médicos mais analisem todos estes resultados do diagnóstico e possam então tomar a decisão. Mas nós temos entregue isso nas mãos dos senhores. Mesmo quando eu estava lá no hospital a orar com o menino, ele ficou ali 30 segundos mais ou menos, mas depois muito irrequieto, porque ele é muito vivo, é muito mexido. Porque estas coisas acontecem. E, digamos, numa situação destas, que eu descrevi, digamos, brevemente, porque é recente e tem a ver com todos nós, não é? A questão é como é que nós reagimos. Temos nós esta percepção de que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus? Sim, irmão Santos. Pastor, além, o apóstolo Paulo aqui não diz quase todas as coisas ou algumas coisas. Ele está bem explícito todas as coisas. Todas. Mas está escrito aqui. Até que ponto nós nos apropriamos disso? E como é que, quando as dificuldades vêm, quando os problemas sérios vêm, quando vem a doença, quando vem um acidente, quando vem alguma coisa do género, que nós não esperávamos, com certeza, aquele primeiro tempo, e este primeiro tempo pode ser minutos ou horas ou dias, deixa-nos abalados muitas vezes, não é? Até que nós nos vamos recompondo e nos voltamos também para quem? Para o único que nos pode ajudar, que é para Deus. E isso aproxima-nos de Deus, é verdade. E aí nós vamos experimentar aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E, meus irmãos, aquilo que eu me habituei também para procurar pôr em prática este versículo foi assim: quando vem alguma situação negativa, quando vem algum problema, que bem é que Deus pode tirar deste mal? Que bem ou que maravilha Deus vai fazer com isto? E às vezes nós ficamos assim, muito na expectativa para ver o que Deus vai fazendo. Como a irmã Manuela estava a dizer, nós aproximamos-nos mais de Deus, não é? Podemos estar próximos, é a caminhada, mas digamos, quando tudo vai bem na nossa vida, é mais ou menos fácil para nós sermos crentes. Mas quando o embate vem, quando a chicotada vem, não é que nós vacilemos na nossa fé, mas nós ficamos muito focados naquilo que é o nosso problema, não é? E às vezes por causa disso acabamos por não conseguir ver a mão de Deus lá no processo também. Como é que Deus pode estar, digamos, no meio daquele problema? Ele não o causou, mas esse problema veio à nossa vida, não é? Mas Deus, porque nós estamos no olho daquele furacão, não é? Nós estamos lá no meio mesmo, a sentir e a ser tocados de todo o lado. Deus estende-nos a sua mão, Deus acolhe-nos, não é? E notem, há um aspecto aqui importantíssimo. Digamos, eu vejo nas palavras que vêm a seguir a grande razão para aquilo que o apóstolo Paulo disse no início: todas as coisas concorrem ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus e sabemos que Deus nos ama, e por isso mesmo o amor de Deus é tal que acaba por vir em nosso socorro, vir em nosso auxílio, ajuda-nos no meio das provações, das dificuldades, até das tentações, não é? E então aí nós sentimos mesmo Deus às vezes a pegar em nós ao colo. Os irmãos conhecem com certeza aquele poema das pegadas na areia, não é? No início são 4 pegadas, portanto 2 pares. Um pouco mais adiante, um desses pares de pegadas desaparece, ficam só duas só 2 pegadas. E a pessoa, de certo modo, questiona Deus: onde estavas tu quando veio aquele problema, quando
Eu estava em maior aflição quando eu mais precisava de ti. Onde estavas tu, Jesus? E Jesus chama a atenção. Nota bem que ali onde deixou de haver duas pegadas, as outras duas estão mais profundas. E porquê? Nessa altura eu peguei em ti ao colo e levei-te nos meus braços. Meus irmãos, quando vêm as dificuldades, quando vêm os problemas, muitas vezes é isso. Jesus pega em nós ao colo, ajuda-nos naquela caminhada, ajuda-nos a segurar-nos e a não perdermos os nossos olhos e a não deixarmos o caminho, porque Ele é o caminho, então Ele segura-nos e nós vamos nos seus braços naquele caminho, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isto vai abrir, digamos aqui, o leque para o versículo seguinte, aos versículos seguintes, mas dou a palavra ali ao irmão Júlio. Pastor, parece-me que era saudável apresentar uma passagem que está na Bíblia, que aquela passagem do ceguinho de nascença. Alguém lhe perguntou, Senhor, de quem é que o pé dele ou dos antepassados? Quem é que veio assim ceguinho de nascença? E a resposta lhe foi dada, parece-me que é assim, para que a glória de Deus seja manifestada. Exatamente. Portanto, uma situação, eu tenho analisado várias situações, assim como aquele povo que se desesperou com problemas na passagem para a Terra Prometida, e o povo revoltou-se. Quando Deus, nessa situação, não os falta-me agora o termo, não os Abandonou. mesmo assim, mas Moisés foi chamado a atenção, houve aquele grande problema da vara da parede por causa das pessoas que desesperaram com os problemas que estavam a passar ali no seu tempo. Portanto, aquele povo, como já me dei o tempo, não foi aprovado para que tivesse realmente a terra prometida. Bom. Eu tenho algumas anotações minhas também aqui de que, às vezes, os pequenos problemas que vão chegando à nossa vida vão nos aproximando mais de Deus, vão fortalecendo a nossa fé para nós enfrentarmos problemas maiores que vêm adiante. Por exemplo, o caso de Davi. Davi foi combatendo os filisteus e, digamos, aqueles pequenos combates que ele ia tendo com os filisteus, para além daquele grande com Golias, obviamente, serviu para o preparar para os combates que vinham de dentro, vinham da parte de Saul. E Saul foi muito feroz contra Davi. Às vezes, pequenas situações vêm e fortalecem-nos e preparam-nos para complicações e problemas maiores, não é? Os irmãos, vamos passar ao verso 29, porque o verso 29, digamos, faz aqui uma justificação também de tudo isto, porque os que dantes conheceu, os irmãos vejam a sequência, é tremenda, os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogénito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Vejam aqui esta sequência de transformação. Deus vai transformando, vai trabalhando na nossa vida, passo a passo, mas de várias situações. Primeira, aos que dantes conheceu. O que é, e conheceu, aos que dantes conheceu, algumas traduções poderão ter aos que previamente. Estamos em Romanos, capítulo 8, verso 29. Aos que dantes, aos que previamente, aos que de antemão, algumas traduções têm isso, conheceu. E digamos, aqui importa pensar um pouco o que é este de antemão, previamente, antes. Antes de quê? Antes da fundação do mundo até mesmo. Ou seja, Deus já conhecia tudo aquilo que iria acontecer com cada um de nós. Não há nada que nós venhamos a viver amanhã
ou até no resto do dia de hoje, que Deus não conheça. Mas isso, digamos, são as situações. E a nós, porque está a falar de pessoas. Deus conheceu-nos a nós, mesmo antes de nós termos nascido, não é? Não é? E é interessante que também num dos profetas diz que antes que eu fosse formado, tu me conhecias, não é? Me entreteceste no ventre de minha mãe, não é? Também. Então Deus conhece cada um de nós, Deus sabe o que acontece com cada um de nós. E este conhecimento, de facto, mostra o grande Deus que Ele é. Conhece todas as coisas, um Deus que é omnisciente. E isso está subjacente aqui. Ele conhece as pessoas, conhece os acontecimentos, conhece os problemas. Não há nada que não nos aconteça ou que venha a acontecer que Deus não saiba, não é? Depois tem a palavra, também predestinou. E eu pergunto-vos, o que é predestinar? Destinar antes, não é? Daí é fácil, é chegar lá e partir a palavra. Destinar antes. Isso significa, então, meus irmãos, o quê? Que o nosso destino já foi traçado? Destino que está a seguir. Predestinou. É que a frase tem alguma coisa a mais, não é? Predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então, reparem, aqueles que conheceu, e nós temos que voltar agora um pouquinho atrás. Então, o que é isto de Deus ter-nos conhecido já? Conhecimento, este conhecimento de Deus tem a ver com o quê? Não é complicado, nós temos é que ir bem ao fundo do significado das palavras. Conhecer, normalmente quando aparece a palavra conhecer na Escritura, tem o significado de conhecer na intimidade. Como, por exemplo, o marido conhece a esposa e vice-versa. Há aqui uma intimidade. Digamos, há todo um conjunto de características, de hábitos, de formas de estar que Deus conhece. E, portanto, há aqui uma intimidade. Deus conhece-nos na intimidade. Não há nada daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vamos fazer, que Deus não conhece, não é? Tem a ver com a omnisciência de Deus, mas tem a ver também com um cuidado especial de Deus. A estes, Deus predestinou. E pegando na palavra destino, aqui, há na Escritura 2 destinos. Vida eterna ou morte eterna. E pendurado em cada um deles, nós poderemos ter alguma coisa a mais. No caso de vida eterna, predestinados para a vida eterna, está associado uma transformação da nossa vida. A nossa vida vai ser transformada de tal modo que ela seja o quê? Feita à imagem de seu Filho. E aonde é que nós encontramos esta imagem pela primeira vez? No Gênesis, não é? Na criação. Deus fez o homem à sua imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É interessante, plural. E por plural significa que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo já estavam lá. E quem é que era então a imagem? Façamos o homem à nossa imagem. Quem era essa imagem? Era de Deus, muito particularmente de Jesus. De Jesus. E nós vemos isso exatamente aqui. Ele predestinou-nos para sermos conformes à imagem de seu Filho Jesus, não é? E então, vamos agora, meus irmãos, aí. Porque notem, na Escritura e particularmente em Romanos, nós vamos ver isso, aliás já vimos isso, que há um Adão, não é? Adão, aquele primeiro homem que Deus fez, da criação de Deus. E esse Adão é que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus veio e ele é considerado na Escritura, no texto do apóstolo Paulo, como um segundo Adão. Um segundo Adão que vem recuperar tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu.
não é? Mas é interessante aqui, é o próprio apóstolo Paulo que faz esta comparação, esta analogia, em alguns capítulos mais atrás, que nós já considerámos há umas semanas, entre o Adão, o primeiro Adão da criação, e Jesus como segundo Adão que veio restaurar. Ora, nós somos então predestinados para sermos feitos conforme a imagem do seu Filho, a imagem de Jesus. Isto é, recuperarmos tudo aquilo que perdemos. E que perdemos como consequência de quê? Ou por causa de quê? Do pecado. O pecado, digamos, varreu muitas das características, muitos dos atributos, muitas das abrangências daquela imagem de Deus em Adão. Ele perdeu isso. Digamos, Adão, pela Escritura nós entendemos isso, tinha comunhão com Deus face a face, não é? Nós já não temos isso. Só espiritualmente é que nós vamos estar com Deus face a face, mas só espiritualmente. Mas Adão tinha essa. O que é que nós perdemos mais? Perdemos mais a intimidade com Deus, perdemos a sabedoria, perdemos a salvação, ganhamos o quê? A mortalidade, ganhamos a doença, ganhamos não é? O trabalho com o suor do rosto, tudo isso, foi o que nós ganhamos. Mas, meus irmãos, fomos aqueles que Deus conheceu, predestinou para serem conformes à imagem de Deus, não é? Então é recuperar isso, a fim de que Ele seja o primogénito entre muitos irmãos. E a ideia de primogénito aqui é naturalmente ser o primeiro que venceu a morte, ressuscitou e assim acontecerá connosco também. Verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E então o que é isso de chamar? Ele chamou. Chamou para quê ou para onde? Chamou para si. Muito bem. Vocês não sabem o que significa a palavra igreja? Igreja é uma tradução de eclésia. E eclésia significa o quê? É uma palavra grega com uma preposição, portanto são duas palavrinhas aí. É os chamados de fora para dentro. Não é? Então tem a ver exatamente com isto. Ele chamou, ou seja, chamou-nos a nós do mundo lá fora para a igreja. E a igreja que é o quê? A fundação de Jesus, não é? Ele fundou a igreja e ele edifica a igreja. Ele é a cabeça da igreja e nós somos membros. Então ele chamou-nos de fora, somos os chamados para nos congregarmos e, digamos, dentro deste corpo fazemos parte e termos uma função. Não há nenhum membro no nosso corpo que não tenha uma função, pois não. Alguns dirão, o apêndice. O apêndice não precisa, pode cortar. Mas eu já ouvi outra versão. Primeiro, isso não é preciso ser médico. Se está lá, se foi Deus que criou, para algum motivo é. Não é? Alguma finalidade há de ter. Os próprios médicos dizem que também aquilo é um regulador um pouco de algumas infecções. Não é? E eles explicarão melhor, não é? O que é. Isso significa, meus irmãos, também, e vou tomar exatamente isso, que há às vezes alguns membros da igreja que parece que não servem para nada, hão de ter a sua função. Se Deus os chamou, se fazem parte do corpo, se fazem parte da igreja, hão de ter alguma função. E aquilo que é importante no meio de tudo isto é o quê? Descobrir essa função e exercitá-la. Se Deus nos chamou de fora para dentro, para este corpo, então é porque nós somos importantes, porque realmente Deus nos salvou, nos resgatou, nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, e aqui na igreja nós vamos com certeza fazer alguma coisa. O que é que nós podemos fazer na igreja?
Mas, irmãos, uma coisa que todos podem fazer na igreja é orar. Seja mesmo na ausência aqui. Isto, para pegar, não é? Estar presente. Nós podemos estar presentes. Mas aqueles que não podem estar presentes, por doença, como por exemplo acontece com alguns, podem orar. E digamos, a oração, eu direi, é a nossa prerrogativa, é um dos pilares da igreja, sem dúvida, é alguma coisa que qualquer um de nós pode fazer onde estiver. Podemos orar ao Senhor. Não, eu farei. Se não duvidares, é verdade. Crendo, não é? Então, nós oramos, mesmo estando em casa não podendo vir, mas quando podemos vir, vimos. E vimos porquê? Para a nossa própria edificação, mas eu direi, meus irmãos, também para encorajamento dos outros, ou não é? Os irmãos já viram o que era chegarem aqui e só estarem a esta hora 2 pessoas? Era triste, não era? Quando é suposto estarem muito mais e quando normalmente estão muito mais. É um pouco triste já quando é domingo ao fim do dia, ou no culto da tarde, fim de tarde, estarem tão poucos. Não deixa de ser, mas pelo menos de manhã, e eu digo este pelo menos de manhã não é para encorajar a virem só de manhã, de modo nenhum, mas pelo menos de manhã, a aproveitarem a estarem presentes e a horas, não é? Porque é edificação pessoal, mas também nos faz bem uns aos outros, podemos estar juntos, este sentimento de congregação, de unidade, de ânimo, estimula naturalmente uns aos outros, não é? Comunhão, não é? E o que é que temos mais? Então, há aqueles que chamou também e justificou. E justificou, nós já temos falado várias vezes, e meus irmãos, na carta aos Romanos, é onde aparece mais vezes esta questão da justificação. E a justificação tem a ver, meus irmãos, porque é que a justificação aparece mais vezes em Romanos, na carta aos Romanos, do que em qualquer outro texto bíblico? Porque Paulo trabalha muito a questão de pecado, de desobediência. E por causa da desobediência, por causa do pecado, nós estamos em falta diante de Deus. E essa falta tem que ser justificada. E por mais coisas que nós possamos tentar fazer, por mais desculpas que nós tentemos dar, não conseguimos ter a justificação de Deus. A justificação foi conseguida para nós, plenamente, através de quem? De Jesus, não é? Foi o sacrifício de Jesus que foi suficiente para justificar as nossas faltas. E, de certo modo, em Jesus, a justiça de Deus foi aplicada. E foi aplicada em que sentido? O que é que Deus disse a Adão? Podeis comer do fruto de toda a árvore, menos daquele, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Meus irmãos, a morte para Adão, morte espiritual, veio naquela altura. A morte física veio 900 e tantos anos depois. Mas hoje, nós duramos até aos 70, 80, alguns lá vão aos 90, mas a morte é certa. Então, a morte é certa como consequência do pecado, mas espiritualmente quem é que pagou a culpa por nós? Foi Jesus, na cruz do Calvário. Então, por causa daquilo que Jesus fez, a justiça de Deus foi cumprida. E por causa disso, quando nós cremos em Deus e em Jesus, essa falta, essa punição que estava sobre nós, consequência da nossa desobediência ou do pecado, é retirada. E é retirada porque nós aceitamos Cristo Jesus como o nosso substituto. Ele substituiu-nos naquela cruz do Calvário. Ele substituiu-nos na morte.
E por isso mesmo não há mais condenação. É exatamente isso que Paulo diz na carta aqui aos Romanos. Então, ele justificou-nos, ele perdoou-nos, ele libertou-nos dessa condenação. E por isso mesmo nós podemos chegar a ele e vejam qual é, digamos, o ponto final disto. E aos que justificou, a estes também glorificou. E agora, meus irmãos, vale a pena pararmos um pouco e pensar, o que é glorificar? Pergunto eu de outra forma. Os irmãos aqui já estão glorificados? Ainda não. Então vai ser quando? Próximo domingo de Páscoa? Não? Depois de lá chegarmos. Depois de lá chegar, diz como foi, não é? Até poderá ser hoje, é verdade. Esta glorificação vai acontecer, digamos, num de dois momentos. Ou com a vinda de Jesus, para aqueles que estiverem vivos, serão, como diz a Escritura, transformados no abrir e fechar de olhos. Não ficarão mais com este corpo, que é corruptível, que é mortal, que está sujeito ao pecado, à doença, etc., mas serão transformados no abrir e fechar de olhos. Ou então, quando nós morremos e vamos para a presença do Senhor. Ainda que aí, e enquanto não houver a ressurreição final, e estivermos então com Deus para toda a eternidade, enquanto a nossa alma estiver, digamos, no Hades, ainda que na presença de Deus, mas no Hades, e o nosso corpo estiver na sepultura, já, de certo modo, é glória para nós. Os irmãos, alguns lembrar-se-ão com certeza de alguns hinos que nós cantamos na altura de funerais. Ou há de ser glória para mim, não é? Quando eu estiver lá com os senhores, há de ser glória para mim. Então essa glória está-nos reservada. A palavra de Deus deixa isso claro. A estes também glorificou. E é interessante, vejam em que tempo estão os verbos. Chamou, não é? Aliás, conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Em que tempo temos estes verbos? Não? Tudo passado. Passado quer dizer que isto já aconteceu? Pela fé já, mas não é tanto aí. Ou seja, Deus já determinou assim. E para Deus, quando Deus decide fazer as coisas, é como se elas já tivessem acontecido. O que é que isto nos traz também? Uma coisa muito importante, meus irmãos. Como nós sabemos que Deus não volta com a sua palavra atrás, não é? Que Deus cumpre as suas promessas. Então Deus já determinou, e até terminou quando? Antes da fundação do mundo. Porque reparem, começa logo aqui, os que dantes, não é? Os que dantes conheceu. E digamos, tudo decorre exatamente aqui deste dantes. Antes da fundação do mundo, quando Deus ia fazer o homem daquela maneira que fez, com liberdade de escolha, Deus já sabia que o homem iria desobedecer, que iria pecar, que iria cair, que iria deixar de ser imortal. E Deus preparou já tudo em termos de salvação. A salvação e a vinda de Jesus não foi uma espécie de plano B. Hoje fala-se muito em planos B, na economia, enfim, às vezes para as empresas, etc. Aqui para Portugal, por causa do orçamento, já se fala aí de um plano B e daqui a pouco de um plano C, não é? Mas o plano B é ativado quando o plano A não funciona. A vinda de Jesus não foi um plano B. Era o plano original. E o plano original que naturalmente foi implementado quando foi necessário. E enquanto Adão esteve na sua condição de perfeição,
na sua santidade. Não foi preciso a vinda de Jesus. No entanto, eu creio, Jesus já existia nessa altura como pessoa da Trindade, exatamente para que no devido tempo ele pudesse vir a este mundo. Exatamente. Está lá em Gênesis 3:15, não é? Chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho, primeira ideia de salvação, não é? Aí, isso, por a inimizade, viria lá mais adiante, não é? Então, digamos, tudo isto já foi decidido, foi determinado por Deus no passado e que se tem vindo a cumprir e terá o seu cumprimento pleno no devido tempo, não é? E esta questão de, reparem, há coisas aqui que para nós, crentes, já estão cumpridas. Deus conhece-nos? Sim. Deus predestinou-nos para sermos à imagem de Jesus? Sim. Deus chamou-nos para a igreja? Sim. Deus justificou-nos? Sim. Deus glorificou-nos? Ainda não. Só falta essa, não é? Vocês não estão a ver? Quando nós começamos, de facto, a ir ao fundo da questão, chegamos a estas conclusões. Para Deus, tudo isto já está realizado. Para nós, algumas destas coisas já estão em prática, outra, e a justificação ainda não. Agora, há muitos à nossa volta que ainda não têm, por exemplo, a chamada. Ainda não têm a justificação, muito menos a glorificação. Porquê? Porque ainda não aceitaram o Senhor Jesus, não é? Mas já fazem parte desse plano alargado de Deus, e Deus já sabe quais aqueles que hoje ainda não são seus filhos, mas que vão ser. E vão ser por via de quê? Por via de arrependimento, fé, entrega a Deus, novo nascimento, não é? Isso vai acontecer. Exatamente. Aí é que está a glorificação. E aí é que está também a tal imagem, não é? Imagem, sim, semelhança, mas aqui tem imagem de seu filho. Sermos conformes a essa imagem, não é? Muito bem. Alguma pergunta relacionada com estes 3 versículos? Nós temos um minutinho mais só. Então, só esse facto de que se sente desmotivado de vir à igreja já indica que ele está mal, não é? E isso já é um indicador de que está em pecado, porque não se sente bem ou não procura a comunhão com Deus, não é? Está doente espiritualmente, não é? Às vezes os crentes pecam e não dão conta. Ou fazem de conta que não é com eles, que não aconteceu. O diabo é muito subtil e muitas vezes procura iludir-nos, não é? De que tudo está bem connosco espiritualmente, quando sabemos que não está, e quando isso acontece, então é mais fácil a pessoa ficar em casa, é mais fácil a pessoa deixar de vir à igreja, porque, primeiro, espiritualmente não está bem com Deus e não quer, de certo modo, reconhecer isso. Segundo, muitas vezes tem a consciência de que está em pecado, mas acha que não precisa de Deus ou que é teimoso e quer continuar na situação em que está. Ou então ao contrário, pastor, se sente com tanto pecado que não faz nada. Também. Sou tanto que não conhece a palavra, não conhece o amor e o perdão de Deus, não é? Mas também não quer, digamos, passar pela mudança, pela transformação de abandonar esse pecado e se reconciliar com Deus, não é? Portanto, tudo isso é possível para fazer com que alguém não venha à igreja
por uma questão de não se sentir bem ou de não querer mudar a sua vida espiritual. E uma coisa e outra são muito atuais, muito reais. Há pessoas que estão exatamente nessa situação. Pecaram, continuam a pecar, sabem que não estão bem com Deus, então vir à igreja só por si mexe com eles. E mexe de tal modo que a consciência acusa. Então preferem não vir à igreja, preferem não ler a palavra. Para quê? Para que não tenham ali um dedo a apontar. E quando as pessoas estão afastadas de Deus, sentem-se mais à vontade para continuar a levar a sua vida. Não dão conta de que estão exatamente a fazer a vontade ao diabo e estão cada vez mais longe de Deus. E cada vez mais próximos de bater com a cabeça na parede ou cair no abismo espiritual. Não é? Numa situação dessas, só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Bom, vamos terminar aqui.